Olá, meu nome é Bruno Monteiro. Eu trabalho sobre mecanismos de transferência de calor. Nosso problema é uma casa isolada no alto de um monte sofre com exposição ao tempo, visto que suas paredes A e B possuem 20 cm de espessura e área de 21 metros quadrados, considerando a condutividade térmica de 1,0 watts por metro Kelvin. Analise a taxa de perda de calor na parede A no começo do dia, tendo temperatura interna de 35 graus Celsius e externa de 45 graus Celsius. Ao pôr do sol, a parede B entra em contato com o sol e temos temperatura interna de 4 graus Celsius e temperatura externa de 10 graus Celsius. Calcule a variação da taxa de perda de calor entre o começo e o final do dia. Aqui o nosso esqueminha, a casa no topo do monte. À esquerda, a parede A, que é onde o sol nasce. E ao final do dia, o sol vai para a direita e entrando em contato com a parede B. Embaixo, a largura da parede e a sua área. Dados. O nosso L ele informa que é 0,2 metros, nossa área é 21 metros quadrados, condutividade térmica 1,0 watts por metro Kelvin, a temperatura na parede A e temperatura na parede B, interna e externa. E o que nós devemos achar? Primeiramente, o QX da parede A, segundo o QX da parede B, e depois fazer a variação entre os dois QX. QX é a transferência de calor, a taxa de transferência de calor. Considerações: condições de regime estacionário, a condução unidimensional através da parede, essa vai variar em x, e a condutividade térmica constante ao longo da parede. Primeiramente, nós vamos fazer a análise. Com a lei de Fourier, determinaremos o fluxo térmico, que é essa fórmula aqui, Q2x é igual a K vezes ΔT sobre L. Como o ΔT ele vai variar linearmente, nós não precisamos transformar em Kelvin. Então vai ficar Q2x igual a 1,0 watts por metro Kelvin vezes ΔT sobre a espessura 0,2 metros. Isso vai dar 50 watts por metro quadrado. A taxa de transferência de calor, o fluxo térmico ao longo da área. Então nós multiplicamos o valor anterior achado e pela área e encontramos a taxa de transferência de calor perdida ao longo da parede A. Em seguida a gente faz o mesmo para a parede B. Aí, como a gente pode ver, o sol foi para a direita da parede B e a temperatura ela varia da maior para menor. Então o fluxo ele vai dar aqui da direita para a esquerda, como está exemplificado, e a gente faz o mesmo processo com a lei de Fourier, calcula o fluxo térmico. Deu 30 watts por metro quadrado, depois a gente multiplica pela área e acha a transferência de calor, que dá 630 watts. Depois a gente faz a variação, o QX da parede A menos o QX da parede B, e encontra a variação total perdida ao longo do dia, que deu 420 watts. Aqui alguns comentários. Como eu falei, a linearidade entre a temperatura e a taxa de perda de calor. O problema propôs entre a face da parede e não entre o ar, senão seria outro tipo de condição térmica. E isso pode ser muito usado em automatização de casa, como por exemplo você automatizar o seu ar-condicionado para funcionar ao longo do dia. Muito obrigado.